Na live passada, nós falamos sobre gerência, não é? Então é importante a gente ter essa clareza. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Ah, que legal, que ótimo. Então vamos lá, já tem bastante gente, né? Já entrou bastante gente aqui, já dá para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre gerência de loja e é importantíssimo a gente fazer essa diferenciação entre gerência e liderança, né? São temas específicos com particularidades, né, próprias de cada assunto. A gerência é a administração, não é? Ela faz parte da estrutura do organograma da empresa, não é? Exatamente, estão me pedindo aqui para falar sobre chefe líder, a diferença. Exatamente o tema hoje que nós vamos abordar é como conduzir, né? Liderança é exatamente essa condução, não é? Então é importantíssimo a gente entender essa diferença, que gerente é uma função, não é, do organograma, é um administrador, uma administradora. Então gerência é a administração de um departamento, de uma empresa, de uma equipe, não é? E liderança, então vamos lá. Então, quando a gente define gerência, gerência é os fundamentos da gerência, ou que é administrar uma equipe, um departamento, uma empresa, né, são os fundamentos da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? Esses são os fundamentos. Planejamento, organização, direção e controle. Isso é que faz um gestor, um administrador, uma administradora. Né? Agora, quando você fala de liderança, a liderança ela vai estar nesse terceiro pilar, nesse terceiro fundamento da gerência. Porque a gerência planeja, organiza, dirige e controla. Na etapa dirigir é que vai ocorrer o fenômeno da liderança. Não é? E por que a gente fala em fenômeno? Por que quando a gente se refere à liderança como um fundamento da administração, como um fundamento da gestão, não é? Porque é nesse momento que a pessoa que está encarregada de executar as atividades, não é? Aliás, eu costumo dizer o seguinte, eu defino gerência como realizar tarefas através de terceiros. Não é? Se a gente para pensar, esse é o grande papel de um gestor, de uma gestora, não é? É realizar tarefas através de um time, através de terceiros. Então, existem os fundamentos da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejo o que eu quero, o que eu preciso, vou reunir os recursos, né? Ou seja, vou me organizar para isso, e aí eu preciso distribuir as tarefas e comandar a equipe, não é? Acompanhar, dar feedback, capacitar, enfim, tá na condução ali dos objetivos, né? Na busca dos objetivos e meço, avalio para saber se eu estou conseguindo ou não atingir esses objetivos. Então, esses são os fundamentos da administração, que é o papel do gestor, da gestora ali à frente do time. Agora, quando a gente fala em conduzir a equipe, não é? Aí a gente está falando em liderança. É nesse momento que vai ocorrer o fenômeno da liderança. E é sobre ele que nós vamos falar um pouco hoje. Não é? Então, eu quero assim, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Vai ser bem aulão hoje. Vamos fazer uma aula aqui. Então, vamos lá, vamos começar pelo seguinte. Quando a gente fala de liderança, é importante a gente lembrar que todo grupo precisa de um líder, precisa de alguém na liderança. O grupo ele não tem uma capacidade de autogestão, de autoliderança. É natural que, porque é necessário definir quais são os objetivos, quais são os recursos, qual é o ritmo que se vai incrementar ali em busca desses objetivos, quais são as prioridades, como é que se distribui essas tarefas e tal. Ou seja, é necessário que alguém pilote, que alguém conduza esse grupo. E se a gente parar para pensar, na própria natureza é assim. Não é? Você olha um grupo de animais, um grupo de leões, tem lá o macho alfa, que é aquele que comanda aquele grupo. Você olha para um formigueiro, tem uma formiga rainha. Você olha para uma manada de elefantes, para um grupo de lobos, tem ali ou é um macho alfa ou é uma fêmea alfa, mas tem alguém, tem um elemento ali naquele grupo, não é, que se sobressai, que comanda, não é, que é o líder ou a líder daquele grupo, daquele agrupamento. Percebe? Então, quando a gente para olhar, na própria natureza ocorre o fenômeno da liderança, não é?
Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou direto hoje aqui, tá? Não vou responder agora as perguntas. As perguntas que vocês tiverem, vão ou fazendo aqui e depois eu respondo, ou deixa para fazer mais para o final, tá? Porque aí eu consigo estruturar e passar todos os conceitos, todo esse conteúdo sem a gente estar quebrando muito, interrompendo muito, né? Então vamos lá, vamos entender o fenômeno da liderança, porque o líder, a líder, representa, eu não tenho medo de dizer, representa pelo menos 80% dos resultados de uma loja, de uma empresa, está na liderança. Uma liderança fraca compromete os resultados. E o mais interessante é o seguinte, talvez até o mais impactante, quando um líder fracassa, todo o time fracassa. A Simone está perguntando aqui se vai ficar gravado. Simone, a gente tem deixado as lives gravadas no canal do YouTube, tá? Até porque tem muita gente que acompanha aqui, que me acompanha pelo Instagram e não conhece o meu canal do YouTube. O canal do YouTube, inclusive, é muito maior. Na verdade, a gente tem um canal já há 4 anos e pouco aí, a gente está com 160 mil inscritos no canal, tem 8 milhões, já passamos de 8 milhões de visualizações de vídeos, tem mais de 500 vídeos, é tudo organizado por playlists, tá? Inclusive toda quarta-feira tem um Papo com Lojista, que é um tema que eu pego e desenvolvo. O de ontem foi Onde está o dinheiro? Foi, se não me engano, o papo 93. Então, são 93 semanas trazendo conteúdo para vocês, assim, onde a gente aprofunda, cada tema da administração, da gestão de loja. Então, isso tudo é organizado no meu canal do YouTube. E a gente abriu agora uma playlist com as lives do Instagram, que também são temáticas, Toda quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, a gente traz um tema e desenvolve aqui com vocês. A diferença é que aqui é ao vivo, a gente interage, vocês me perguntam, eu respondo, Então, essa é a diferença da live que a gente faz aqui. Mas a gente tem muito conteúdo aí para se trabalhar, Então, voltando aqui no nosso tema, que é muito importante. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, todo grupo precisa de alguém que lidere, precisa de um líder ou de uma líder. Ok, quais são as condições, então, para que exista o fenômeno da liderança? E eu vou demonstrar por que liderança é um fenômeno. Muito obrigado, Ismael, dizendo que eu sou o melhor da região. A generosidade de vocês, muito obrigado, vocês são muito queridos. Boa noite, Gui, seja bem-vindo, cara. Então, vamos lá. Quais são as pré-condições? Primeira coisa, para que ocorra a liderança, precisa existir um grupo, ou seja, mais de uma pessoa. Por quê? Porque eu mesmo me autolidero, eu já sou líder de mim mesmo, pelo menos em tese. Então, para que haja o fenômeno da liderança, para que haja a intervenção de alguém no comportamento geral, é necessário que você tenha um grupo. Primeira pré-condição. Segunda condição, é necessário que o grupo reconheça, aqui que começa, acompanha comigo esse raciocínio, porque é ele que vai fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso na condução dos times. E essa condução que converte resultados. Pode escrever. Então vamos lá, é fundamental que o grupo reconheça o líder. Por quê? Porque é diferente, liderança não é gerência, liderança não é chefia, aqui começa a distinção. A chefia é cargo, Então um diretor, um proprietário de uma loja coloca alguém na gerência, ali é um cargo, e esse cargo tem um poder, pode contratar, pode demitir, pode fazer punições, pode distribuir tarefas, etc. e tal, Então vão deixando as perguntas aqui que depois eu volto, tá? Então, ok. Mas não necessariamente o grupo aceita ou respeita, ou leva em consideração. É aquela velha história, manda quem pode, obedece quem tem juízo, já diz o velho ditado. Então, às vezes, o grupo obedece e tal, porque aquela pessoa tem poder, mas ela não tem a influência. Então, ela não é uma líder daquele grupo. Tanto que tem pessoas que não têm poder e que são líderes. E é comum a gente encontrar, eu mesmo encontro muitas vezes em lojas, liderança paralela. A gente sabe que às vezes você tem lá uma pessoa que é mais antiga, ou então que conhece muito, sabe muito, tem muita autoridade,
E não tem cargo, é um vendedor, uma vendedora como os outros, ou seja, em termos de hierarquia está no mesmo nível, então não tem poder de demitir, de punir, etc e tal, da caneta, né? Mas tem a influência, né? As pessoas seguem, ouvem, procuram quando tem problema, quando querem uma orientação, então aí existe o fenômeno da liderança, percebe a diferença? Então nessa condição há o fenômeno da liderança. Então precisa haver o grupo, precisa haver a aceitação do grupo e, por último, para que realmente a gente fale de liderança corporativa, de liderança empresarial, precisa haver a intenção do líder, da pessoa que está ali à frente do grupo, em influenciar o comportamento e as decisões, né, daquele grupo. Então esse é o pré-requisito para que haja liderança. E a partir disso a gente pode definir então o que é liderança. O que é liderança? Definindo, liderança é a atividade de influenciar pessoas, fazendo-as, prestem atenção aqui, empenhar-se voluntariamente em objetivos de grupo. E por que eu fiz esse destaque aqui do voluntariamente? Aqui é que começa a diferença da gente falar se existe ou não existe o fenômeno da liderança. Por que voluntariamente? Porque as pessoas, o grupo, os elementos do grupo, né, aceitam seguir as orientações dessa pessoa que está na liderança. Percebe a diferença? Então elas escolhem seguir. Então, quando que é o fenômeno da liderança? Não é porque a pessoa tem poder de cargo, porque ela tem uma autoridade de caneta, não é? Ou seja, ela pode punir ou repreender ou alguma coisa assim, não é? Que o grupo segue, que o grupo escuta, que o grupo obedece. Não, é porque o grupo escolhe ouvir, acha que vale a pena ouvir. E aí vem a pergunta, por que isso acontece? Não é? Por que às vezes o grupo voluntariamente escolhe seguir determinada pessoa? Com absoluta certeza, porque reconhece nessa pessoa, né, primeiro, um alto grau de conhecimento, sabe que essa pessoa representa o grupo, quando tem conflito essa pessoa se apresenta ali para fazer a mediação, né, sabe orientar, sabe ouvir, sabe dar apoio. Então as pessoas escolhem seguir essa figura que está na liderança por causa disso, não porque tem um cargo. Percebe a diferença? Então, como é importante a gente entender a posição do chefe e a posição do líder. O líder influencia, o chefe manda porque tem poder. Não necessariamente quem tem poder tem a capacidade de influenciar, não é? Tanto que a gente vê muita resistência na empresa e isso começa a diferenciar. Porque você vai ter, quando você tem um ambiente legal, um ambiente harmônico, onde há uma aceitação da liderança, há um alinhamento da equipe com a liderança e esse grupo todo se empenha na busca de objetivos da empresa, aí você tem entrega de alto nível, aí você tem, eu já vi loja pequena dar surra em loja grande, sabe? Por quê? Porque ali tinha um grupo realmente empenhado, né? Era um time jogando. Então é belíssimo você ver porque há uma sinergia, uma multiplicação de energia quando esse grupo se alinha, não é? E quem promove esse ambiente é quem está na liderança, assim como o contrário, quando você tem uma liderança fraca, uma liderança ruim, não é? E eu vou dizer uma coisa, a absoluta maioria dos problemas que a gente vê nas empresas é falha da liderança, muito mais do que da própria equipe, do próprio time. E eu vejo falando assim, porque você tem que aprender a contratar. Eu vejo muitos consultores, tem muitos canais por aí, a gente acompanha, eu escuto, porque você tem que contratar melhor, porque você tem que fazer uma boa seleção. Não necessariamente, até porque, né, um dos assuntos da pauta que eu coloco aqui é por que as pessoas têm comportamento inadequado na empresa. Por que não fazem aquilo que deve ser feito ou como deve ser feito? Existe algum motivo que leva a isso. Não é possível que seja só na contratação, que a gente só contrate pessoas erradas. Não é verdade? Existe uma série de situações que ocasionam isso, que provocam isso. E a gente vai entender aqui e isso é falha de liderança. Né? Para que a gente chegue lá, vamos passar antes um pouquinho e tentar entender
que é liderança em termos científicos, em termos técnicos. Então, como eu prometi aqui no começo, vamos fazer uma aulinha, não é? Que na verdade não tem a pretensão de esgotar esse assunto, até porque eu tenho na minha plataforma, eu tenho um curso que é só como ser um líder de sucesso, onde a gente aprofunda, né? Tem muitas aulas, apostila de quase 100 páginas, onde a gente aprofunda todo o tema e tal, não é? Tanto que na semana passada a gente falou sobre gerência, e gerência é outro curso. Lá é como estabelecer, né? Como fazer reunião, como distribuir tarefas, como fazer planejamento de metas, dar feedback, e quais são os indicadores, como acompanhar, e etc, 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 né? Hoje a gente vai falar de liderança, que é esse pacote aqui, que ocorre quando a gente está falando na condução do time, né? Então vamos lá, a gente já falou que liderança é um fenômeno, que a liderança ocorre quando há uma intenção de influência do líder e o grupo aceita ser influenciado porque reconhece nessa pessoa um notório conhecimento, ou seja, reconhece vantagens em ouvir, em seguir as instruções dessa pessoa. Então deu match, aqui a gente percebe que vai haver o fenômeno da liderança. Acontece que quando a gente vai falar de liderança, vamos estudar e entender um pouquinho tecnicamente o que acontece, né? Faz a Dala assistiu uma palestra sua na empresa Farmácia São João. É verdade, eu fiz uma palestra para a Rede São João, né? Uma das maiores redes do Brasil, né? Aí do sul do Brasil. Aliás, foi um grande prazer, uma honra para mim poder ter feito essa palestra, né? Mas vamos lá, vamos então entender aqui o seguinte: quais são os desafios do líder e de onde vem, né, cientificamente, como que a gente pode analisar a questão da liderança para a gente trabalhar. Se você é líder, para você se trabalhar, se desenvolver, e se você é um gestor de loja, se você é um proprietário de loja, um diretor, uma diretora, né, o que você deve observar e construir na liderança? Bom, a primeira escola da liderança é chamada de teoria dos traços. Não é? E por que dos traços? Porque antigamente se pensava que liderança era uma característica de personalidade, que eram traços pessoais, né? É mais ou menos assim. Não, o líder é uma pessoa que tem carisma, o líder tem determinadas características de personalidade, tem personalidade forte, tem determinação, é uma pessoa confiável, etc. e tal. Em resumo, então, quando se falava de liderança, se entendia que a pessoa tinha determinadas características, não é? Então, qual era o grande desafio do empresário? Qual era o objetivo da empresa que precisava montar o seu quadro de líderes? Era encontrar no mercado pessoas que tivessem esse conjunto de características. Então, se definia os traços de personalidade, de características pessoais, né? E se ia em busca no mercado tentar localizar, encontrar essas pessoas para trazer para a empresa, né? Daí a gente chama que é chamada essa escola de teoria dos traços, porque eram traços de personalidade. Mas isso leva à seguinte conclusão: então líder é aquilo que a pessoa é. Então ela nasce com determinadas características. Então, se a pessoa nasce com determinadas características, a pessoa é líder, então eu não tenho como desenvolver a liderança. Por quê? Porque a pessoa ou nasce líder, não é? Ou não nasce líder, não é? E isso não é verdade. Porque quando começou a se estudar, a se entender o fenômeno da liderança, se chegou à seguinte conclusão: não, líder não é o que a pessoa é. Líder é o que a pessoa faz. Então, existe a questão dos traços de personalidade e existe a questão do comportamento da pessoa, não é? E comportamento eu consigo desenvolver, eu consigo estudar, eu consigo modelar meu comportamento. Portanto, quando se olha para a questão da comportamental, aí, bom, então é possível se desenvolver, é possível aprender a ser um líder, não é? Então é sim possível você desenvolver, porque se você
tem que nascer, ou você nasce com as características de liderança, ou não, né? É diferente quando você diz, não, é possível você aprender, porque liderança é um comportamento, né? Está muito mais atrelado ao que o líder faz do que aquilo que ele é. E aí, ok. E então, quando eu olho para a questão comportamental, né, me abre duas possibilidades. Uma é esse líder, essa pessoa que tem um comportamento para influenciar o grupo, ela pode ser autocrática, centralizadora, né? Então tem um comportamento onde deixa comigo, eu é que mando, você obedece, né? Eu sou pago para pensar e você é para fazer, então você não é pago para pensar, me escuta, etc. Ou seja, em resumo, um líder autocrático. Ou você pode ter um líder democrático, que é aquele mais participativo, que olha muito mais para as pessoas, para o grupo, né? Ouve mais as reivindicações, as sugestões do grupo, etc. e tal. Então, existe a liderança participativa e existe o líder mais autocrático. Eu pergunto aqui para vocês, o que é que vocês acham que dá mais resultado? Um líder centralizador ou um líder mais democrático e participativo? O que é que vocês acham? Me respondam aqui. O que é que vocês acham que é mais efetivo e que dá mais resultado? Uma pessoa que esteja na liderança de um grupo que seja mais autocrática, que determina mais o que precisa ser feito, ou uma pessoa mais democrática, mais participativa, que ouve mais o grupo? Respondam aqui para mim. Vamos lá? A Bárbara está perguntando. Sim, liderança, Bárbara. Lá, a Keline respondeu participativo, líder democrático, liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. O Israel, boa, ótimo, excelente, democrático, mais democrático, sem dúvida democrático, democrático e participativo. Ok, unanimidade aqui, democrático. Agora eu vou fazer uma provocação. Ó o meu dedinho, ó o meu dedinho. Não necessariamente. Aí é que está o segredo, né? Aí vocês vão falar assim, como assim, menino? Você vai dizer que não é o líder democrático e participativo que tem a melhor performance em relação ao grupo? Não necessariamente. Olha o advérbio aqui, necessariamente não. Claro que o participativo democrático tende a envolver mais o grupo e ter um crescimento, mas vai depender desse grupo. E alguém já respondeu aqui, ó, depende do cenário, depende da situação. Foi uma pegadinha, que ele está dizendo aqui. Exatamente, eu armei e vocês caíram. Agora me acompanha por quê? Vamos entender? Aí vocês vão falar assim, como assim, menino? Você sabe o que você está falando? Eu tenho absoluta certeza. Mas olha, não só de teoria, né, de estudo acadêmico, de livros, mas de prática mesmo, de campo de batalha, que eu tenho mais de 30 anos aí dentro de loja, né? A gente não fica só no escritório não, né? Aliás, eu costumo dizer o seguinte, o dia que, se eu chegar numa loja e me entregarem assim, Armelita, está aqui a chave da loja, você toca? Toco. O dia que eu não tiver coragem de falar, deixa comigo que eu toco, eu abro aqui e vou tocar para você, eu não me sinto no direito de dizer que eu sou consultor, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é de prática, é de experiência. A gente alia toda essa teoria e traz para a prática aqui. Tanto que quando se fala em experiência, isso e aquilo, e vamos demonstrar aqui, né, na prática que existe isso. O que é o líder democrático e o líder autocrático e quais são as escolas que existem? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho de história. Quem fez administração, a faculdade de administração, já deve ter estudado isso. Mas é importante a gente entender um pouquinho, passar por aí para a gente chegar onde eu quero. Para a gente entender melhor o fenômeno da liderança de maneira mais técnica. A primeira escola da liderança que foi desenvolvida tecnicamente, cientificamente, foi desenvolvida por Taylor, não é? Frederick Taylor. Então, quem já estudou administração sabe disso, ou está estudando, sabe que Taylor é considerado até o pai da administração científica, né? Ele lançou um livro em 1911, se não me engano, né, chamado Administração Científica e tal, onde ele estudava basicamente tempos e movimentos. Então ele era de uma indústria mecânica e tal, né, uma grande indústria, e ele começou a estudar o seguinte: não, se eu capacitar as pessoas no sentido da tarefa, então qual é a tarefa que precisa ser executada? Então eu tenho que pegar a pessoa e treinar naquela tarefa. Se ela vai usar uma ferramenta,
Quais são os melhores movimentos, o que ela precisa dominar para ela usar aquela ferramenta de maneira adequada e conseguir ser mais produtiva, conseguir atingir o seu objetivo de maneira a entregar mais qualidade em menos tempo. Não é? Então esse foi o enfoque e ele começou a estudar. E aí começou então uma coisa chamada de mecanicismo. A olhar, eu já trabalhei, está cheio de empresas aí, companhias grandes até hoje ainda que trabalham. Eu conheço empresa que até para entrar dentro do carro é estudado qual é o melhor movimento para não se perder tempo, né? Qual é a melhor maneira de organizar os materiais e tal para ser mais produtivo. Então isso é mecanicismo. Então se olha muito mais para as tarefas e qual é o grande papel do líder então? É entender, mapear as tarefas e os processos e capacitar o time nas tarefas e acompanhar. Quando você olha para isso, claro que eu estou sendo bastante, assim, estou resumindo muito aqui, né? Estou simplificando bastante, mas grosso modo é mais ou menos esse o tipo de líder que foca muito na tarefa. O que eu preciso fazer aqui na minha loja? Bom, eu tenho que arrumar vitrine, eu tenho que repor mercadoria, eu tenho que receber, organizar no estoque, eu tenho que etiquetar, eu tenho que fazer sinalização, eu tenho limpeza, eu tenho manutenção do prédio, eu tenho atendimento de caixa, eu tenho reposição de materiais de consumo, eu tenho, enfim. E aí, né, quem é que executa, por onde começa, qual é a ferramenta que vai utilizar e assim por diante, né? E eu tenho que vender, então como é que aborda, e aí eu vou treinar, como a gente vê em algumas lojas, né? Seja bem-vindo à loja tal, se você não falar desse jeito você vai tomar um castigo, não é isso? Isso é mecanicismo puro, e aí você olha e tal. Qual é a essência desse estudo, dessa linha de pensamento? É que o colaborador não é pago para pensar. Quem pensa é o líder, quem pensa é o gestor, que vai planejar a tarefa, ver qual é a melhor maneira daquilo ser executado, capacitar as pessoas naquela tarefa, ensinar a usar as ferramentas e supervisionar para saber se está sendo executada da maneira que foi planejado e determinado. Então, isso é o mecanicismo e isso é um gestor autocrático. Ele não pergunta para a equipe. Até porque ele acha, nesse pensamento eles acham o seguinte: não, quem conhece melhor a empresa, os objetivos e que tem mais informação é o líder. Então o liderado nunca vai saber qual é a melhor maneira de fazer porque falta informação, ele não conhece todo o contexto, ele não tem toda a informação. Quem tem informação é o líder, não é? Então basicamente é isso, né? Ok, isso foi implementado nos Estados Unidos e promoveu uma revolução, por isso que eu estou dizendo. Uma revolução, o crescimento de produtividade das indústrias americanas na época, nessa virada de século, do século XIX para o século XX, foi extraordinário. Então eu já respondi aqui essa dúvida que eu coloquei, que eu levantei, né? Era uma escola eminentemente mecanicista, autocrática, que não olhava para as pessoas, focava muito nas tarefas, não é? E promoveu o ganho de produtividade, crescimento. E mais do que isso, olhava para as pessoas, para os colaboradores, como se a pessoa fosse trabalhar única e exclusivamente pelo salário. Então ela era muito punitivista e premiadora, né? Então assim, se você atingir a meta, está aqui o seu prêmio, e se você não atingir a meta, não executar conforme foi determinado, você vai ganhar uma punição ou algum tipo de castigo, ou perder algum prêmio, né? Deixar de ganhar algum prêmio e tal. Então era mais ou menos prêmio, castigo, tarefa, etc. e tal. Ou seja, onde é que está a democracia, a participação, o envolvimento do grupo nas determinações? Em canto nenhum, né? É uma atividade eminentemente autocrática. Então é uma liderança autocrática. Promoveu o crescimento? Muito crescimento, muitas indústrias cresceram, muitas empresas cresceram, que promoveu ganhos e promoções para esse próprio time, etc. e tal. Mas um determinado sujeito, né, chamado Elton Mayo, conta um pouquinho de história, né? Começou uma crítica, na verdade, também contra esse tipo mecanicista de olhar. Por quê? Porque se entendia que os colaboradores eram meros instrumentos da empresa. Então, as pessoas eram usadas, simplesmente usadas para se atingir um benefício ou um objetivo corporativo. Então, ou seja, dane-se as pessoas, não havia uma consideração sobre as pessoas. Não havia uma preocupação com as pessoas. A preocupação era com a meta. Bateu a meta, o resto que se dane. Então, ok, bateu a meta, tá legal, tá ótimo, era isso que se queria. Então, não havia uma consideração com as pessoas. Aí começou a crítica: não, peraí, as pessoas não podem ser usadas. Vocês lembram, né? E quem não conhece, procura, que é do começo do século passado, tem um filme do Charlie Chaplin, né? Que chama Tempos Modernos.
que ele apertando o parafuso, assim, a máquina engolindo ele e tal, né? Então, na verdade, era uma crítica exatamente sobre esse processo mecanicista de produção, de gestão, de liderança, da maneira de conduzir as equipes e as tarefas, né? Mas aí veio o Elton Maio, que é um psicólogo, na verdade, australiano, mas ele dava aula numa universidade nos Estados Unidos, e aí ele começou a questionar essa maneira de desprezar as pessoas, né? No sentido de não se preocupar com as pessoas, olhar muito para as tarefas. E aí existe tanto que é um caso clássico na administração, que é o caso Hawthorne, em Chicago, que é uma grande empresa de eletricidade, né? E aí eles foram nessa companhia, com mais de 20 mil funcionários, essa equipe do Elton Maio foi lá como uma consultoria para tentar identificar as melhores práticas de liderança, de trabalho daqueles times que estavam dentro daquela companhia executando as tarefas. E aí, chegando lá, né, o caso muito clássico, quem estuda administração sabe disso, né, a primeira situação que eles encontraram foi numa determinada seção, num determinado setor, eles perceberam que a iluminação não era adequada para aquele pessoal trabalhar. Então, e aí eles se reuniram e falaram, gente, olha, né, o pessoal está trabalhando aqui, a iluminação não é adequada, esse pessoal não tem luz suficiente aqui para enxergar adequadamente e ter uma ergonomia de trabalho, né, em condições ambientais adequadas para desempenhar bem as suas tarefas. E aí sugeriu na empresa e tal que fizessem uma adequação daquela iluminação, ou seja, que criassem condições mais ergonômicas para aquele pessoal poder trabalhar em melhores condições. Perceba que nesse momento há um olhar mais para as pessoas, nem tanto para as tarefas, né? Então esse foi o diferencial assim, fundamental dessa equipe do Elton Maio, quando ele olhou e percebeu o seguinte, não, peraí, as pessoas trabalhando nessas condições, como é que você vai exigir que elas entreguem resultado de alto nível, de qualidade, que elas batam as metas, não é? Se elas estão trabalhando em condições inadequadas? Então, foi feita essa transformação ambiental, essa mudança. O que aconteceu? Essa equipe cresceu, melhorou a produtividade, começou a entregar resultados muito melhores. Então ficou bastante óbvio, na hora, se chegou a essa conclusão. Bom, se eu investir nas condições ambientais e der mais qualidade, mais conforto, mais condições para que essa equipe trabalhe, né, eles vão produzir mais, eles vão trabalhar mais satisfeitos, eles vão entregar um resultado melhor. Então essa foi a conclusão que se chegou. Mas havia outros elementos, outros fundamentos que eles queriam estudar, e para que não houvesse interferência, o que eles fizeram? Então eles retornaram à iluminação como era anteriormente, né, para estudar outras variáveis que poderiam afetar ali o desempenho, o desenvolvimento daquelas equipes. O que aconteceu? Quando eles voltaram à iluminação anterior, ou seja, de péssima qualidade, como estava quando eles chegaram lá, que eles encontraram daquele jeito, o que aconteceu? Eles esperavam que naturalmente a produtividade tornasse a cair, não é? Por quê? Porque piorou as condições. Só que o que aconteceu? Não caiu, continuou crescendo, continuou melhorando. E aí acendeu uma luz, foi na cabeça deles, né? O que está acontecendo aqui? Porque a gente melhorou as condições ambientais e o grupo começou a produzir mais. Nós voltamos às condições anteriores e o grupo continua crescendo, continua melhorando. Então não é iluminação, porque se piorou a iluminação era para ter caído a produtividade e não caiu. E aí quando eles foram investigar melhor, na verdade, eles chegaram à seguinte conclusão: o que mudou muito mais do que as condições ambientais ergonômicas ali, de condições que foram dadas para a equipe desempenhar o papel, as suas atividades, as suas tarefas, foi a atenção dada para o colaborador, né? A demonstração da preocupação, da participação, não é? Do elemento humano. Então, se chegou à seguinte conclusão, resumindo a história, para a gente passar por aí, né? Se chegou à seguinte conclusão: mais do que as condições materiais e ergonômicas, o que influenciou de fato essa equipe foi a preocupação, o olhar para as pessoas, né, com o ser humano. Tanto que eu gosto de fazer uma brincadeira com a sigla do departamento, né, responsável pelas pessoas nas empresas, que é o Departamento de Recursos Humanos.
né? Então, em síntese, quando você analisa as duas escolas, a mecanicista e a humanista, né, o que acaba acontecendo? A mecanicista, ela olha para as pessoas, para os colaboradores, como recursos, né, como instrumentos para se buscar objetivos na empresa. E a escola humanista olha para as pessoas como humanos, então recursos humanos. Uma olha como recursos, a outra olha como pessoas, né? E aí ficou então a interrogação: qual das duas é mais adequada, né? É melhor para que você consiga de fato ter uma efetividade, um crescimento, entregando mais qualidade, né, para os colaboradores e conseguindo atingir os objetivos. É importante passar por essa história para a gente chegar já na prática, que é o que a gente vai entrar já já. Aí surgiu uma terceira história. Uma outra dupla, chamada Hersey e Blanchard, né, que são dois pesquisadores, que a Kaline está dizendo aqui. Agora, Kaline, eu vou responder aqui, você vai entender que falta um outro elemento aqui. Eu devo ser mais mecanicista ou devo ser mais humanista? Esses dois pesquisadores, eles foram pesquisar na África, em minas de carvão, onde tinha líderes lá. Então tinham várias minas, vários grupos com vários líderes, né? Cada grupo com seus líderes. E dentro desses grupos tinha líderes que eram mais humanistas e tinha líderes que eram mais mecanicistas, mais autocráticos, não é? E aí eles começaram a pesquisar quem é que conseguia resultados de mais qualidade, se eram os mecanicistas ou se eram os humanistas, aqueles que focavam mais na tarefa ou aqueles que focavam mais nas pessoas, né? Mais democráticos, mais participativos, etc. e tal. Por incrível que pareça, naquelas condições, os líderes que conseguiam melhores resultados eram os autocráticos, eram aqueles centralizadores, mecanicistas, que focavam muito na tarefa. E aí fica aquela... né? Por quê? Por que os humanistas ali, em condições parecidas, não conseguiam fazer com que o seu grupo, a sua equipe, o seu time engajasse em busca de resultados? E aqueles que eram mais mecanicistas, que eram mais autocráticos, centralizadores, conseguiam, e a galera estava junto e entregava resultado de alto nível. Aí se chegou à seguinte conclusão: agora que a gente vai começar de fato a falar sobre liderança, que é liderança situacional. Depende da situação. E aí, esses pesquisadores então chegaram à seguinte conclusão: o que é situação? Qual situação? Quais as variáveis que entram aí nessa salada que vão impactar os resultados com relação à liderança e resultado final do time entregando, né? Bom, se chegou à seguinte conclusão: depende da maturidade dos colaboradores. Primeira variável, maturidade dos colaboradores, estilo de liderança e situação, ambiente. Vamos tentar entender o que é isso aqui? Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão ter um resumo do meu curso de como ser um líder de sucesso aqui, de grátis aqui, né? Então vamos lá. O que é isso na prática? Bom, eles vão começar pela situação. Vamos pegar um exemplo prático dentro da loja. Vamos olhar uma vendedora. Eu tenho uma vendedora aqui na minha loja que ela detona, bate meta, os clientes adoram, vende muito, né? Cliente fideliza, chega aqui procurando por ela, etc. e tal. Então, quando eu questiono, qual é o nível então dessa minha vendedora? Excelente, ela atende muito bem, alto nível de atendimento, fideliza os clientes, o ticket médio dela é mais alto que a média, etc, bate as metas dela, etc e tal. Então você olha e fala: show de bola, eu tenho aqui uma excelente vendedora, beleza? Aí o gestor da loja me diz assim: pois é, Milena, mas sabe o que acontece? Ela não repõe, ela quando vai lançar no sistema tem pré-venda, tem terminal de pré-venda na loja, ela passa código errado, ela diz: é do mesmo preço, então não estou roubando da empresa, não estou prejudicando a empresa, só que ela passa inversão de código, e ela não presta atenção, e ela não valoriza isso, ela não gosta de repor mercadoria, a seção dela está sempre com problema. E aí você olha assim: bom, então essa colaboradora, ela é boa ou ela é ruim, né? Aí esse gestor fala assim para mim: depende.
Se eu olhar para as vendas, show de bola, ela é excelente. Se eu olhar para a parte operacional, ela é ruim, né? Percebe o que eu estou dizendo? Então, a mesma pessoa pode ter comportamentos distintos dependendo da situação. Você pode classificar esse colaborador, essa colaboradora, como de alto nível ou de baixo nível. Então, é importante a gente começar a entender isso. O que é maturidade de colaborador? A gente precisa olhar para duas dimensões. A dimensão do saber e a dimensão do querer. Então vamos lá, como que eu avalio um colaborador? Para a gente começar por aí, para estruturar, não é, a chegar no estilo ideal de liderança, não é? Que é isso que é a liderança situacional. Então você vai olhar para o colaborador e vai olhar nessas duas dimensões, na capacitação e na disposição, ou seja, no conhecimento técnico para desempenhar as suas atividades, qual é o nível de conhecimento que esse colaborador, que essa colaboradora tem, ou seja, quanto que sabe. E vou olhar para a parte comportamental, para a determinação, se essa pessoa se engaja, se ela quer fazer. Por quê? Porque não adianta você querer fazer se não sabe, e não adianta saber fazer se não quer. Então eu preciso trabalhar nas duas dimensões, do saber e do querer. Então eu preciso olhar para cada colaborador que está sob a minha subordinação, dentro do meu time, e avaliar quanto que tem de cada uma dessas duas dimensões para cada situação dentro da empresa. Então eu preciso analisar a capacitação e a disposição, ou seja, o nível de conhecimento e o nível de disposição, de comprometimento de querer fazer as atividades. Então você começa a analisar e a partir daí a gente vai classificar a liderança situacional. Para cada atividade eu avalio o meu colaborador, ou seja, para cada situação. E aí a liderança situacional ela divide em 4 níveis. A gente chama de M, M1, M2, M3 e M4. O que é isso? É maturidade de nível 1, maturidade de nível 2, maturidade de nível 3 e maturidade de nível 4. Né? E para cada maturidade eu tenho um E. Então, um E1, E2, E3 e E4. O que é o E? O E é estilo de liderança. Então, resumindo aqui, o que é liderança situacional? Bom, para cada nível de maturidade, existe uma maneira adequada de você conduzir essa equipe. Né? Existe um estilo mais adequado. Então não tem certo e nem errado. O que tem é uma adequação dependendo da situação. Então perceba bem, o que é M1? É baixa capacitação, é baixa disposição. A pessoa, ela não sabe fazer e também, se deixar, ela não quer fazer. São as pessoas que acham que trabalhar é estar no trabalho. E trabalhar não é estar no trabalho. Trabalhar é entregar resultado. Né? Tem muita gente que você vai conversar às vezes com o colaborador e diz assim: ah, mas eu não falto, eu chego no meu horário, eu participo das reuniões e não sei mais o que. Aí você bate as suas metas? Não. A tua sessão está bagunçada? É. Entendeu? Então quando você começa a analisar, não é porque você trabalhar não é estar no trabalho. Né? Então é entender essas duas dimensões. Quanto você sabe das tarefas que você desempenha e quanto você quer de verdade se comprometer com aquilo. Né? Então, tanto que a maioria, a absoluta maioria dos colaboradores, quando você chega numa loja e pergunta por que você trabalha aqui, né? 100% das vezes, né? 100% não, eu vou dar uma beira aí, 99% das vezes eu escuto porque eu tenho conta para pagar. Não é? Então você chega no colaborador e pergunta: por que você trabalha aqui? Ah, porque eu tenho um filho para sustentar, porque eu tenho os boletos para pagar, porque eu tenho uma faculdade para terminar e assim por diante, porque eu tenho família que depende de mim, etc. e tal. Então, quando você olha para os colaboradores, que você pergunta para um colaborador: por que você trabalha aqui? E o colaborador responde: porque eu tenho conta para pagar. O que o colaborador está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma preocupação comigo, com a empresa. Eu pagando as minhas contas, onde eu estou, dane-se. Percebe o que eu estou dizendo?
E aí começa a hipocrisia nas empresas, porque você chega nas empresas, tem um quadro na parede lá, você entra no site das empresas, tem lá missão, visão, valores. Nossa missão é ser a maior empresa da América Latina, encantar o barará, o cliente, porque nós somos os fodões das galáxias, né? Aí eu digo assim, pois é, mas quem é que entrega resultado? Quem é que transforma, não é, as atividades em resultado efetivo? Não é o time, não é a equipe. Se você vai conversar com a equipe e a equipe não sabe nem qual é a missão da empresa, como é que a empresa vai ter uma missão cumprida, executada, se os elementos da equipe não sabem nem qual é a missão e muito menos é a missão deles. Eles estão focados na sua própria missão. É falha de liderança. Então a gente precisa entender isso, porque senão não rola. É hipocrisia, é conflito. Aí a gente acha que o colaborador tem que realizar a missão da empresa. Pois é, mas ele está ali, sabe? Ele tem conta para pagar, tem filho para sustentar, ele tem um aluguel que está vencendo, tem a prestação do carro e assim por diante. Então como é importante entender isso? Senão é só conflito. E aí fica, porque você contrata mal. Não é, porque você não sabe liderar a sua equipe. Você não conhece os fundamentos de liderança. Precisa entender e aprofundar isso para que a gente consiga engajar realmente o time com a gente. Então eu preciso entender o que é nível de maturidade, o que é capacitação, disposição, saber avaliar meu time e saber que para cada estilo, para cada nível de maturidade, eu tenho um estilo adequado. Exemplo, M1, baixa capacitação e baixa disposição, que é, infelizmente, a maior realidade que a gente encontra. Então, qual é o estilo ideal de liderança? É participativo e democrático? Não. Por quê? Porque se você tem um time de colaboradores que tem baixo nível de maturidade, e o que seria esse baixo nível de maturidade, conforme nós já definimos aqui? Tem baixa capacitação e pouca disposição. Não, você sabe, se deixar ali no canto, fica o dia todo ali. Sabe, não mandou fazer, não vou fazer, sabe? Então, é importante entender o seguinte, para esse colaborador não é ser democrático, não é ser participativo. Eu tenho que usar o estilo de liderança adequado para colaboradores. M1 é o E1, e E1 é determina e acompanha. Determina e acompanha. Eu mostro o que tem para fazer, ensino como tem que fazer, determino o tempo para fazer e quando terminar me mostra que eu quero ver. Percebe o que eu estou dizendo? Eu sou mecanicista ao extremo. E aí eu vou trabalhar. Bom, vamos ainda para um segundo nível. Eu tenho um M2. O que é o M2? Já tem algum conhecimento e uma eventual disposição. Alguma disposição, tá? Não é, né? Assim, comprometido tal, mas já tem, né? Já não é um M1. Ok, esse M2 a gente vai então implementar um estilo E2 de liderança. O que é o estilo E2? Né? Determina, explica e acompanha. Então, para o M1, eu digo o que tem para fazer, como é que é para fazer e acompanho. Não é? Então, eu determino e acompanho. Para o nível 2, que já tem algum grau de conhecimento e de envolvimento, de determinação, de vontade de fazer, eu explico, eu contextualizo, eu dou a tarefa, né, eu determino, explico, contextualizo por que é bom fazer daquele jeito, por que é melhor fazer assim, etc e tal, e acompanho. Então, eu ainda sou mecanicista, mas já envolvo o colaborador, explico e tal. O M1 não adianta você querer fazer isso, você determina e acompanha. Né? Eu já explico como é que a gente evolui, como é que a gente amadurece essa equipe, porque aí é um outro departamento. Então, primeiro, eu avalio, eu classifico, eu vou aplicar o estilo adequado de liderança conforme o nível de maturidade e depois eu vou trabalhar na evolução, no amadurecimento desse time. Né? Entendeu? Então, é um conjunto de técnicas e habilidades que a gente desenvolve, constrói, e é isso que faz a diferença com que um time se engaje e consiga fazer a diferença. É porque
Porque eu falo, ponto, mercadoria, preço, é tudo muito parecido. O que faz a diferença, todo mundo sabe disso. A hora que você chega para um cliente e pergunta por que você prefere comprar nessa loja, ele vai dizer, cara, porque eu gosto da loja, o atendimento aqui é muito legal, quando eu tenho algum problema eles resolvem, porque a vendedora que me atende aqui é show de bola, porque eu me sinto bem no ambiente aqui. Então, o que faz ambiente não é arara, não é parede, não é vitrine, não é mercadoria. São as pessoas que constroem o ambiente. Então, se o ambiente é bom, porque as pessoas fazem com que esse ambiente seja legal. Mesa, parede, celular, computador não faz a empresa legal. O que faz a empresa legal são as pessoas. Percebe o que eu estou dizendo? Por isso o elemento humano é fundamental. E o líder, a líder é que constrói isso. Por isso que liderança é 80% do resultado de uma empresa. Os outros 20% é capital, estoque, ponto. Mas time e líder que construindo esses resultados é que vai fazer toda a diferença. Mas concluindo então essa etapa. Tá, o M3, maturidade nível 3, já tem bastante capacitação e bastante envolvimento, bastante disposição. Então já está num nível ali, já mais elevado. Para esse colaborador, eu já mudo a minha maneira, meu estilo. Né? Para o M1 eu determino e acompanho. Para o M2 eu determino, explico e acompanho. E para o M3 que já tem bastante, eu não vou fazer dessa maneira? Não. Para esse você vai tirar em conjunto. Você vai chegar para o colaborador e você vai dizer o que precisa ser feito. Precisamos fazer a vitrine. O que vocês acham? E aí a galera vai dizer como é que tem que ser, né? A última palavra ainda é do líder. O líder é que define, é que decide. Mas o grupo, a equipe já participa nas decisões, já dá sugestões. Por quê? Porque já tem um nível de maturidade mais elevado, tem noção de consequências, não é? Tem envolvimento, engajamento com os resultados e tal, tem um nível de comprometimento mais alto. Então, para esse nível de maturidade, você é mais participativo, percebe? No M4, quem que é o M4? É o sonho de consumo de todo líder, é o colaborador a alto nível, tem alto nível de conhecimento e alto nível de comprometimento, sabe e quer, né? Tem autoconhecimento, sabe o que precisa ser feito, como precisa ser feito, como deve ser feito e quer fazer, quer entregar um resultado de alta qualidade. Então esse colaborador é o que a gente chama de M4. Para esse, qual é o estilo adequado que eu adoto? A palavrinha mágica é delegação. Eu delego. E o que é delegar? É dizer o que precisa. Olha, eu preciso disso. Vira as costas e vai embora. Você não tem que explicar como é que faz, por onde que começa. Não, você deixa que o colaborador sabe como resolver. Vamos lá. Agora vamos entender por que deve ser assim. Vou começar de trás para frente agora. Vamos pegar pelo M4. Se eu chego para um M4, uma pessoa que tem alto nível de maturidade, alto nível de conhecimento, de comprometimento, e tudo que eu vou determinar para essa pessoa que eu preciso, para esse colaborador, eu explico, eu determino, olha, você vai fazer assim, olha, você pega aqui, ó, você começa por aqui, a pessoa vai virar para você e vai dizer assim, pô, você não confia em mim? Você acha que eu não sei fazer? Pô, sabe, você está duvidando de mim? Percebe? A pessoa vai se sentir desconfortável. Por quê? Pô, ela tem alto nível de conhecimento, comprometimento, ela sabe como fazer, ela se capacitou, ela se preparou, ela tem experiência, ela entrega resultado de alto nível. Aí você fica ali dizendo o que tem que fazer, por onde começa, por onde termina, você entendeu? A pessoa se sente constrangida e desmotivada, não reconhecida, e isso é ruim. Onde é que está o erro? Na liderança que está se comportando inadequadamente com esse perfil de líder, de liderado, de colaborador. Percebe o que eu estou dizendo? Agora eu vou inverter lá embaixo. Vamos para o M1. Você pega um M1, se você delega ou é participativo com o M1, a pessoa que tem baixo nível de capacitação e zero comprometimento com a empresa, ela acha que você é trouxa. Ela te engana, ela fala, esse cara é um zarruela, a gente finge que está trabalhando aqui, ele acredita, você entendeu? Eu vou ali para o estoque, vou dar uma cochilada lá e ele acha que eu estou trabalhando, você entendeu? Então, por quê? Porque a pessoa tem baixo nível de comprometimento, baixo nível de tudo. Então, e aí se você delega, ela acha que você é fraco, que você não sabe administrar, sabe? Que você é frouxo e assim por diante. Então, existe uma percepção inadequada de uma boa intenção que você tem. Então, isso é incrível como isso acaba acontecendo. Agora eu vou mais longe ainda para botar a cereja do bolo em cima disso tudo que eu estou dizendo aqui.
As pessoas mudam. Quando é de baixo para cima, isso é fantástico, porque a gente trabalha no amadurecimento. O que é amadurecer a equipe? A gente vai trabalhar na capacitação, na explicação, no envolvimento, não é? A gente precisa entender. Agora aqui eu quero fazer um parênteses e quero fazer uma pergunta para vocês aqui. O que é qualidade? Você quer que o seu colaborador entregue resultado de qualidade? O que é qualidade? O que é qualidade? Vamos lá. Muito obrigado. Olha, Cristiano, você aqui, cara. Legal, muito obrigado. Comprometimento é como ermelina. Você é fera demais. Muito obrigado, Cristiano. Você também, cara. Você é meu artista preferido, meu cantor preferido. Vamos lá, respondam aqui para mim. Vocês querem resultado de qualidade? Vocês querem qualidade? O que é qualidade? Bom, vamos ganhar tempo aqui porque está estourando. Eu vou responder. Esse é um dos problemas que a gente tem com as equipes. Você chega nos líderes, né, e pergunta assim: você quer que seu colaborador te entregue um resultado de qualidade? Ah, claro, lógico, quem que não quer? Né? Aí eu pergunto: o que é qualidade? Aí fica: qualidade? Bom, aí fica tentando me explicar. Né? A Keline está me dizendo que preparação, repetição, acompanhamento. A Bárbara está dizendo: qualidade é comprometimento com a empresa em ver ambos se destacando. Então, você vê que são definições, né? Linha misto, o aliado está dizendo aqui, são definições, vamos chamar de subjetivas, né? Subjetivas. Então, vamos lá. O que estou querendo dizer para vocês? Se eu sou líder e tenho uma certa dificuldade em explicar para os meus liderados, para a minha equipe, para o meu time, o que é qualidade, como é que eles vão me entregar um resultado de qualidade se eu tenho uma certa dificuldade em definir claramente, em passar com clareza o que é que eu espero que seja qualidade? Porque se ficar muito subjetivo, como é que a pessoa vai entrar dentro da minha cabeça para descobrir o que eu estou pensando, como é que eu vou avaliar o resultado do trabalho para dizer que é um trabalho de qualidade? Percebe? Então, qualidade, anota aí, qualidade é, 2 pontos, conformidade a um padrão. Então, o que é qualidade? É conformidade a um padrão. Então, eu preciso mostrar, né? Se eu estou falando de vendas na minha loja, qual é o ticket médio ideal, qual é o PA ideal, como é que é o processo de atendimento ideal. Então, eu vou mostrar o padrão, como é a vitrine aqui que a gente faz, como é a arrumação da loja, o espaçamento, quantos cabides vai numa arara. Então, eu vou mostrar, olha, o padrão, nosso padrão é esse. Tudo que se afasta desse padrão perde qualidade. Tudo que se aproxima desse padrão ganha em qualidade. Então, isso é uma definição da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Né? Antes se pensava só em qualidade total, em controle de qualidade nas indústrias, mas a gente pode também estabelecer o que a gente chama de KPIs, não é? De indicadores chaves que a gente traz. Não é? A gente levanta, monitora e diz: olha, o ideal é aqui. Então, quando se aproxima desses indicadores, desses resultados, a gente tem qualidade. Quando a gente se afasta, a gente perde qualidade. E aí o colaborador consegue entender, ele consegue saber, se autoavaliar e você dá um feedback mais positivo, não é? Para ele saber se realmente está entregando um resultado de qualidade ou não. Percebe? Então, você consegue ir trabalhando na evolução e no amadurecimento dessa equipe. Então, vamos lá. E aí eu faço a seguinte pergunta: quem é o colaborador da qualidade? Quais são as características, os fundamentos principais do colaborador da qualidade? São 3: comprometimento, participação e responsabilidade. Comprometimento, participação e responsabilidade. Então, colaborador comprometido, prometer conjuntamente, aquele que entende quais são os objetivos da empresa e entende que eu preciso trabalhar numa empresa que fature bem, que tenha lucro. Se essa empresa não tiver lucro, como é que ela vai me remunerar bem? Como é que ela vai ser competitiva? Como é que ela vai investir no mercado? Se ela não está conseguindo ter lucro, gerar receita, resultados, encantar os seus clientes. Percebe? Então eu consigo entender isso. Então é importante também o líder olhar para o liderado e dizer o seguinte: meu amigo, qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo de vida? E trabalhar junto com a equipe o seguinte: olha, eu te ajudo a você conquistar os seus objetivos e você me ajuda a conquistar os meus, porque juntos a gente consegue ser muito mais fortes.
Percebe? Não adianta você se iludir achando que o colaborador vai executar a missão da empresa, vai realizar o sonho do patrão. Não! Muito dificilmente. Ele está preocupado com os dele, com os sonhos dele, com as contas dele que ele tem para pagar, com os filhos dele. Percebe? Então é importante a gente olhar o seguinte: cara, você quer pagar suas contas? Você quer comprar sua casa? Você quer dar conforto para sua família? Você quer crescer na vida? Então, desenvolva aqui as suas atividades junto comigo, que a gente vai conquistar as nossas metas. Eu ajudo você a conquistar as suas, e aí a gente fortalece, a gente constrói uma parceria, sem hipocrisia, sabe? Na real, papo reto, é assim, estamos juntos aqui, eu te ajudo e você me ajuda, é assim que a gente vai crescer, né? E para isso você precisa se capacitar, e aí você traz conteúdo técnico, você vai capacitar, vai orientar, vai distribuir as tarefas, vai dar as ferramentas adequadas, e aí isso se retroalimenta. O que motiva vendedor, vendedora, equipe, estoquista, comprador é meta batida, não é grito de guerra, não é premiação, que isso é outro assunto. Dentro do meu curso de técnicas de liderança, eu trabalho, tem um capítulo lá só falando sobre premiação e motivação. Não. As pessoas confundem, acham que eu chego nas empresas, a equipe está desmotivada, o que nós vamos fazer para motivar? Vamos dar um prêmio. Não é prêmio, é chute no traseiro. Eu chamo de pebum, pé na bunda, né? Você chuta para a pessoa andar, né? Porque se você não chutar, ela não vai. A cenourinha, né? Aí você põe a cenourinha ali para a pessoa ir atrás, mas se você tirar a cenoura, ela para. E isso não é motivação. Motivação é outro papo, né? Então, como é importante a gente desenvolver tudo isso? Para finalizar, porque eu tenho isso aqui e isso aqui de conteúdo aqui que eu separei para vocês, e não vai dar tempo, que já deu 1 hora de live aqui, né? Porque é muito assunto. Bom, quem quer se aprofundar nesse assunto, vocês sabem que eu tenho a minha plataforma. Eu sempre coloco aqui, né? falandodeloja.com.br. Vocês sabem que, aliás, eu estou com promoção. Quem assinar o plano exclusivo e premium esse mês, era só o mês passado, a gente prorrogou, tá? Vai ter acesso vitalício. São todos os meus cursos. São 15 cursos, gerência de loja, liderança, que é esse tema que a gente está falando hoje, mas o gerência é gerência mesmo. Vocês não vão encontrar um curso completo como o meu. Eu não tenho medo de falar, com toda a licença e permissão que eu peço para vocês, para eu não ser arrogante, né? Deixa eu fixar esse comentário. Vocês não têm no mercado, com a facilidade, com linguagem simples, com material que você vai conseguir colocar em prática de imediato, com planilhas que você vai calcular tendência, meta, tendência atualizada, né? Meta que você consegue fazer por semana ponderada, enfim, né? Esse conteúdo, tráfego, taxa de conversão, ticket médio, os indicadores, como fazer, como medir, como dar feedback para a equipe, como fazer reunião, como distribuir as tarefas, isso na parte de gerência de loja. Na parte de liderança é esse conteúdo que eu estou trazendo hoje, que eu estou arranhando um pouquinho, porque é muita coisa para passar para vocês, né? Mas o curso é aula a aula, tem apostila, tem todo esse material que você faz o download, assiste os vídeos, lê a apostila, estuda, entende, coloca em prática, e o que vai motivar você é a transformação de resultados. É isso que motiva a gente. Quando você atende um cliente e vende para ele, e esse cliente sai feliz da vida, cheio de sacola, dizendo que só vai comprar com você, só vai comprar na sua loja, isso é que nos, sabe, dá tesão, dá vontade de levantar cedo para ir trabalhar. Por quê? Porque você está batendo meta, porque os clientes gostam, porque o teu concorrente te respeita, sabe? É bom demais. Então, o que motiva, o que energiza a gente é isso. Então, cabe ao líder, cabe às pessoas que estão na liderança construir as condições necessárias para que a equipe consiga entregar resultado de alto nível, né? Assim, para finalizar aqui, muito rapidamente, então se você quer se capacitar, não é? Isso é só um pedacinho da história. Agora, se a loja está precificando errado, se a loja não tem um plano de pagamento adequado, se a loja não compra as mercadorias corretamente, se a loja estica, incha, a cobertura de estoque fica com giro lento, com dificuldade financeira, aí começa a vender plano à vista para poder fazer dinheiro, para pagar as contas, aí começa o que eu chamo de administração suicida, né? É um suicídio empresarial, porque vai tudo na contramão.
Como é que você sobe ticket médio? Você tem que ter plano de pagamento, tem que ter mercadoria adequada, tem que ter a equipe capacitada, né? Trazer cliente na loja, então tem que ter a comunicação, tem que monitorar isso, tráfego, taxa de conversão, ticket médio, PA, valor médio do item vendido e outros indicadores. Então é essa gestão que vai fazer com que a equipe consiga entregar resultados de alto nível. Isso não cai do céu, isso é construído, isso a gente senta a bunda na cadeira, se prepara, faz um planejamento, busca conteúdo técnico, capacita a nossa equipe, se organiza e colhe os frutos. É assim que funciona. Não é mágica, não é milagre. Tanto que eu tenho sempre uma dificuldade incrível para responder uma pergunta quando me fazem: Hermelino, como é que está o mercado? Nesse momento agora eu tenho cliente de rede de lojas, de consultoria que a gente acabou de fazer, que dia 20 todas as lojas da rede estavam com a meta batida. Aí você vai falar, porque a meta era a meta. Não, meta com 30% de crescimento em cima de 2019, não é 2020 não, que foi loja fechada, né? E detonando. E aí, supervisor, se estiver aqui pode até se apresentar. Eu não vi aqui, que eu nem olhei aqui para os comentários para não, porque o conteúdo é pesado, para não dispersar, né? E me mandou mensagem: Hermelino, o que está acontecendo? O mercado está muito aquecido, porque todas as lojas já estão batendo meta, dia 20 tem loja aí com meta batida, né? O que está acontecendo? Porque a meta foi puxada, não foi meta fraca, né? E aí, assim, não caiu do céu, é trabalho que você vai desenvolvendo, vai implementando, vai ajustando, vai adequando e isso vai virar uma bola de neve positiva, porque as lojas começam a bater meta, isso vai entesando, vai engajando, porque isso é muito bom, não só financeiramente, mas a autoestima, o sentimento de missão cumprida, o respeito, o reconhecimento que a gente tem de todos, né? Da equipe, dos clientes, da empresa, né? Então, para finalizar, vamos concluir quem é o colaborador da qualidade, né? E quais são os 3 níveis que a gente deve olhar. Bom, quem é o colaborador da qualidade? Que tem participação, comprometimento e responsabilidade. Participação, o colaborador precisa ser participativo, enxergar, está errado, dar sugestão. Agora, eu preciso trabalhar para ele se tornar um colaborador M3, M4 e ser mais participativo. Comprometimento é comprometer, então também é isso, é resultado de trabalho, não é conversa fiada, é você organizar e dar as condições para que se bata a meta, para que se conquiste resultados. Isso energiza, isso dá vontade de fazer mais. Ninguém gosta de ficar fazendo aquilo que não dá certo, que frustra. Qualquer coisa que você vai fazer um churrasco e queima, fica ruim, você não quer fazer de novo, você não tem vontade de fazer. Por quê? Porque ninguém acha legal, ninguém gosta. Percebe o que eu estou dizendo? Qualquer coisa que você vai fazer. Então, se você faz legal, se todo mundo elogia, se há um reconhecimento, a gente tem vontade de fazer, a gente sente orgulho de fazer. Então, e por último, é responsabilidade. Agora, responsabilidade, primeiro, da mesma maneira que a gente definiu o que é qualidade, vamos definir o que é responsabilidade. Responsabilidade é noção de consequência. Tudo, absolutamente tudo que eu faço ou que eu deixo de fazer tem uma consequência. Então é importante que eu tenha noção das consequências em 3 níveis: comigo, com a empresa e com os clientes. Então, no mínimo, você tem 3 grandes partes envolvidas aí. Tudo que eu faço, tem a ver comigo, eu preciso ser bem sucedido, eu preciso crescer aqui na empresa, eu preciso de reconhecimento, preciso ganhar meu salário e de oportunidades, para que eu me desenvolva. Eu preciso que meus clientes sejam bem atendidos, que eles gostem da empresa, para que eles fidelizem, retornem, comprem mais e indiquem a nossa empresa. Então, eu preciso de recorrência, e cliente só é recorrente dentro da empresa se ele está satisfeito. Então, eu tenho que ter esse enfoque. Tudo que eu faço aqui na loja, eu preciso me preocupar. Isso vai agradar nossos clientes? E eu colaborador, preciso ter preocupação com a empresa. A empresa precisa faturar, bater as metas, ter receita, crescer, porque é dessa maneira que o empresário se estimula para fazer investimentos, abrir novas unidades, reformar a empresa, se modernizar, ser competitivo, remunerar bem a equipe. Não é isso? Então, não é estrangulando a empresa que a empresa vai crescer e vai me pagar bem. Então, como é importante a gente ter noção nas 3 áreas. E por isso que eu digo, esse papel compete às pessoas que estão na função de liderança para
engajar o time, envolver o time, amadurecer o time. E isso é técnica. No começo da live nós começamos aqui falando, você tem a teoria dos traços e você tem a teoria comportamental. Traços é aquilo que o líder é. Bom, a pessoa nasce desse jeito, né? E a teoria comportamental, mais humanista, ela olha como que você se comporta. E comportamento a gente aprende, a gente treina. Então, como é importante isso? Eu vou tentar responder alguma coisa aqui, que eu vi muita coisa passando por aqui, né? A live vai ficar salva? Bom, vai, tá? Eu vou deixar salva aqui, eu não deixo ela liberada, mas se você entrar aqui nos vídeos, ela está aqui, no IGTV. E entrem no meu canal do YouTube, material para vocês analisarem, estudarem, material de dicas, material técnico de administração, no meu canal do YouTube. Se inscreva lá, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem vídeo de dicas e toda quarta-feira tem papo com lojista. É um vídeo mais denso, mais profundo, de 40, 50 minutos, 1 hora, onde eu pego um tema, como é aqui da live, e aprofundo, né? E quem quiser se capacitar de verdade, ter ferramenta para capacitar seu time, gerência de loja, liderança, planejamento de compras, verbas de compra, gestão de categorias de produto, toda a parte financeira, fluxo de caixa projetado, DRE, demonstrativo de resultados, como que você faz para fazer uma análise de gestão de financeiro e equilíbrio financeiro para você ter plano de pagamento agressivo, porque cliente que compra à vista compra pouco. Então, se você der prazo, plano de pagamento adequado para esse cliente, ele gasta mais na sua loja e fideliza. Agora, para você fazer isso, você tem que ter equilíbrio financeiro, gestão de retaguarda. Então, tem que saber fazer isso para pilotar. Não é? É dessa maneira que você vai crescer e dar as condições para a equipe crescer e bater meta. Como que você faz isso? É simples. Aqui, ó, entra aqui, falandodeloja.com.br e assina o Exclusive. O investimento gente, não dá R$10 por dia, é um vale transporte e você tem acesso vitalício. São 15 cursos, desde payback, gestão financeira, DRE, fluxo de caixa projetado, precificação para você calcular, fazer formação de preço, calcular ponto de equilíbrio, técnicas de vendas para a equipe, gerência de loja para o gestor de loja, liderança para todos os líderes, enfim. É a plataforma mais completa do varejo brasileiro, sem medo de errar. Entra lá, tem um vídeo, entra na minha página, tem um vídeo, assista o vídeo, dê uma olhada em todos os cursos, né? E a gente está com promoção esse mês, é acesso vitalício. Não cai do céu, né? É essa parceria que a gente constrói. Eu trago muito conteúdo aqui, eu sei disso, eu me esforço para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Mas é impossível, não é curso, a gente não tem todos os recursos organizados, o material organizado e que você possa estar repetindo com a apostila, com tudo. Isso é o curso, é um pequeno investimento que você faz, se capacita e capacita todo o time. É isso que vai fazer com que você seja competitivo e consiga arrebentar suas metas. Pode ter certeza, não cai do céu, é assim que funciona. Né? Acredita em mim, eu vejo às vezes muito dinheiro, toda uma vida investida numa loja, numa rede de lojas, ali tem instalações, mercadoria, tudo, e na hora de transformar isso em realidade, em resultados, menino, mas eu sempre ganhei dinheiro. Pois é, você sempre teve a idade que quando você começou, ou você também vai envelhecendo, o mundo vai mudando, as novas ferramentas que vão surgindo e a gente tem que se capacitar e se adequar para elas. É assim, uma vez, eu sempre repito essa história, teve um lojista que ficou milionário e tal, ele me chamou, Hermelino, o que está acontecendo? Tudo que eu tenho foi a loja que me deu, agora eu estou tendo que vender apartamento para botar aqui na rede de lojas, o que está acontecendo? Eu desaprendi, não é possível, porque eu fiquei rico com loja e agora a loja está aqui, só me mordendo, tendo que botar dinheiro aqui, pagar as contas. Né? Eu digo assim, pois é, mas você quer continuar ganhando dinheiro do jeito que você começou. O mundo muda, ele vai se transformando e você tem que se adaptar. E é com conhecimento, com técnica que a gente faz isso. Não cai do céu, sabe? Não é foco, foco sim, mas é um pré-requisito. Você tem que ir atrás do conteúdo, tem que estudar e botar em prática. É dessa maneira. Né? O que estão me perguntando aqui? É direto no site, Cláudia.
Entra no meu site, está fixado aqui, falandodeloja.com.br. Você tem todos os cursos individualmente. Ah, não, eu só quero o curso de gerência de loja. Beleza. Ah, eu só quero o curso de liderança. Beleza. Eu só quero o curso como obter sucesso em vendas para treinar meu time de vendas. Beleza. Ah, eu só quero o curso de precificação para calcular ponto de equilíbrio na minha loja. Eu só quero o curso de compras, o OTB. Não tem problema, você pode ir lá e adquirir o curso individualmente. Mas eu sugiro a você assinar a Premium. Premium, ele é o Exclusive Premium, são todos os meus cursos, se você somar curso a curso, né, é muito mais barato você fazer assinatura, vem todos os cursos e é vitalício, aquilo não vence nunca mais. Né? E eu vou criando novos cursos, colocando na plataforma, quanto é que você vai pagar? Zero! E mais do que isso, tem o curso de formação do lojista, que é o PAGL. Só o PAGL, que é o Programa Avançado de Gestão de Lojas, que é um seminário ao vivo, que eu faço há 30 anos, que eu boto 2 dias full time, são 8 horas por dia, eu boto lojista, 15 a 20 lojistas numa sala e a gente fica, como é que vende, quais são os fatores que influenciam na venda, na gestão de loja, na definição de mix, categorização de produtos e assim por diante, né? Parte financeira, retaguarda, fluxo de caixa e por aí afora. Eu transformei esse curso em curso digital e entrego. Tá ali, olha, sou eu ensinando você, tá aqui. O ideal é que veja 30, 40 vezes, veja, reveja, baixa. São 9 horas de curso, só esse curso são 9 horas, é capacitação e formação do lojista, né? Para você se capacitar. Tudo que você precisa conhecer, o básico em todos os fundamentos, você tem no curso PAGL. E aí você se capacita e você precisa treinar seu time. Eu preciso treinar meu gerente, eu preciso treinar meu comprador, eu preciso treinar meu estoquista, eu preciso treinar meu financeiro, eu preciso treinar meu crediarista. Então eu tenho os departamentos e as funções dentro da loja. Para cada departamento desse, eu tenho os cursos específicos que tem, né, toda a formação e a capacitação e o ferramental, né, necessário para o time. Beleza, gente? Eu vou passando rapidamente aqui e vou respondendo. Então, Cláudia, loja Cláudia Ritt, entra na minha página, está aqui fixado, falandodeloja.com.br. Quem mais aqui? Vamos lá rapidamente para concluir, porque já passou muito tempo. Muito obrigado, vocês são muito generosos. Muito obrigado pelos elogios. Liderança não é dar ordens, é trabalhar. A live vai ficar salva? Gente, ó, vários aqui perguntando. Gente, vai ficar aqui no IGTV e no meu canal do YouTube. Entrem lá, tá? Que além tem uma playlist lives do Instagram. Tem material ali que não acaba mais para vocês trabalharem a si próprios e com o time, né? Beleza, a gente tem muita coisa aqui, mas não vai dar tempo. Já tem 1h16, 17 aqui. Bom, eu vou deixar aqui salva e lá no YouTube, beleza? Um beijo no coração de vocês, sucesso, entrem, façam esse investimento que eu tenho absoluta certeza que vocês não vão se arrepender, muito pelo contrário. Aliás, tem garantia, viu? Você assinou tem 15 dias. Ah, Melino, não era o que eu queria. Não precisa nem perguntar, só manda lá um e-mail. Você não precisa nem mandar nada. Você entra ali no menu ali, tem lá cancelar e você cancela e a gente manda automaticamente, estorna o seu dinheiro. Se você pagou com boleto, a gente deposita imediatamente, tá? Eu não quero ninguém na minha plataforma que não esteja satisfeito e dizendo assim, poxa, isso é legal, isso me ajuda a transformar. É só ler os depoimentos que tem, cada curso tem os depoimentos lá. Dá uma olhada lá que vocês vão ver, que aí não sou eu, é quem pagou, fez e tal, que está dizendo lá se gosta ou não gosta. Tá bom, gente? Muito obrigado, um beijo no coração, sucesso. Quinta-feira que vem, 20 horas, aqui de novo tem live. E segunda-feira eu passo para vocês o tema. A ideia que eu estava era falar um pouco sobre loja virtual, omnichannel, né, esses desafios que a gente tem aí. O que vocês acham? Fica bom esse tema? Ainda tem bastante gente aqui. Vamos lá, me respondam aqui. O que vocês acham desse tema? Falar um pouquinho dessa parte de omnichannel, ou vocês preferem outro tema? Mais de retaguarda, mais de venda, mais de compras, telemarketing. Tá, vou falar um pouco então, redes sociais, né?
Bom, beleza, eu vou ver com o meu time aqui, com o meu time de retaguarda, vou trocar umas ideias aqui, e aí, quinta-feira que vem, uma coisa é certa, quinta-feira que vem, 20 horas, tem live aqui. Aparece aqui que você vai ter essa interação comigo. Lojas virtuais, fechou, vou falar disso, lojas, vou anotar aqui, lojas virtuais. Está anotado, quinta-feira que vem a gente vai falar sobre Omnichannel, sobre o impacto do digital, sobre ferramental, como é que a gente pode se adaptar e se adequar para preparar a nossa loja para enfrentar. Não é só marketplace, não é só ter site, é uma série de fundamentos e elementos. A Gisley está pedindo aqui liderança. Liderança é essa aqui, eu acho que tem mais. Entra no meu canal do YouTube, na playlist Papo com Lojista, que tem mais material lá, tá? Um beijo no coração, até quinta-feira que vem, a gente se vê. Um grande abraço, se cuidem. Tchau, tchau.